é preciso membros que irão servir, que eles sejam aperfeiçoados. Não bote professor desmantelado, que a EBD não vai prestar. Não bote professor sem compromisso, que a EBD não vai prestar. Ele pode ter técnica, ele pode ter métodos, ele pode ter... Mas um professor que não tenha essas virtudes anteriores, e tem uma coisa, há um teólogo que diz que essas virtudes aqui, elas não vêm da carne, elas só nascem para quem é espiritual. Humildade, amor, mansidão não é força tua, é quando você é transformado e o Espírito Santo coloca isso em você. Nós não podemos nunca nos arrogarmos de pensar que somos alguma coisa. Como é lindo aquele professor que pega a lição, meu Deus. Há um teólogo que diz que quando ele ia pregar, ele pegava a Bíblia e dizia assim: Senhor, essa palavra não é minha, esse conteúdo não é meu. Me usa e me limpa para que eu fale a tua palavra. Veja que uma pessoa desse nível, ele vai trazer benefícios para a escola dominical. Então, veja quem você está colocando. Paulo diz assim, olha, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Se você colocar pessoas que não sejam bem preparadas, que não sejam aperfeiçoadas, elas não vão trazer resultados benéficos. Ministérios bons só podem ser desenvolvidos por pessoas transformadas, por pessoas renovadas. Somente assim poderão realizar o ministério. E só para vocês terem uma ideia, 1 Pedro 4,10, Pedro diz assim: cada um desenvolva o dom como recebeu, segundo a multiforme graça de Deus. Ou seja, quando a Bíblia diz, segundo a proporção de Cristo, é que esse dom aqui, e essa graça que não é a salvadora, é a capacidade que ele tem e que ele te dá para você servir ao ministério dos santos. Se você não tiver essa capacidade, você não vai ter líderes bem preparados. Lá fora as pessoas dizem assim, a igreja de fulano de tal teve umas células. E se você analisar, a escola dominical nossa, porque eles dizem que grupos pequenos são mais eficientes, porque trabalham com séries. Por exemplo, a escola dominical, dentro do currículo dela, tem a idade tal, tem a idade tal, tem a idade tal. Então isso é bom para manter o padrão. E dentro da escola, ele na verdade, ele vai partilhar com os seus membros a sua sabedoria. Deixa eu dar um exemplo aqui. Um professor que ele vai para a sala de aula, digamos que ele seja doutor em teologia. Aí ele senta, tem a irmãzinha simples, tem um irmãozinho simples, aí ele vai dar uma aula sobre a Trindade. E ele começa, queridos irmãos, eu estou aqui para falar da Trindade. Esse mistério que dentro dessa pericorese, nós podemos entender que a economia da Trindade, ela vai se diversificando dentro de um contexto histórico. Os nossos pais apologistas, essa irmã não vai entender nada. Vai falando em economia, pensa que é dinheiro. É como uma vez eu pregando em Teresina, eu disse, meus irmãos, as muralhas de Jericó não caíram, as muralhas fundiram. Quando eu terminei, eu fui descendo, uma velhinha me disse assim, deixa de mentira. Para com a tua mentira. Vai pregar a Bíblia. Prega a Bíblia. Tu não tem o que pregar? Prega a Bíblia. Agora, mentira não, elas caíram. Aí eu olhei para ela, já de idade, eu disse, irmã, me perdoe. A senhora está certa mesmo. Mas prestem bem atenção, deixa eu explicar. Vocês estão entendendo? Essa temática é tão importante. Olha para mim aqui, ó. Não é só eu tentar. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo. Se eu levar para a escola dominical como é que bota aqui no que é o telão? Como é o nome? O slide. Eu levo a irmãzinha que é velhinha, ela vai olhar, vai achar interessante. Sim ou não? Ela vai achar interessante, ela vai achar empolgante. Mas será que é só aquilo ali que vai funcionar para a vida espiritual dela? Não, senhores. Não, senhores. Outra coisa, o método da escola tradicional, qual era o método da escola tradicional? O método da escola tradicional era aquele método da hierarquia, ou da educação, que quando Paulo Freire, ouçam bem, quando Paulo Freire tratou sobre o método da educação, de sentar com o camponês e conversar, e se tornar no nível dele, tem muita gente que diz ali que era de Paulo Freire, mas teve um escritor cristão, antes de Paulo Freire, que tratou tudo isso. Agora ele ganhou notabilidade, notariedade, porque se tornou um dos mais famosos do Brasil. Só que a pedagogia que ele trouxe era sentar com camponês, sentar com negro. E ele disse que a educação, ela não pode ser uma educação que só você ensina. Olha para cá, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. A educação que eu chego na sala de aula e eu estou cheio de conhecimento. Eu falo 1 hora,
lá na sala de aula, os irmãos vão ficar olhando para mim. Interessante, é muito bom. Agora, vocês já imaginaram, se eu faço o contrário, eu pego a lição, estudo ela, estudo aquele tema. Vamos dar um exemplo. Qual será o tema da lição do próximo domingo? Qual será o tema da lição do próximo domingo? Quem está lembrado aí de missões? Então preste bem atenção, se você vai falar sobre o chamado, aí você pode, a lição diz isso. O que você acha do chamado? O que você entende sobre o chamado? Você acha que você é chamado? A pessoa vai se abrir, por quê? Ele vai dizer assim, meu Deus, o doutor está querendo minha opinião, ele está... Ou seja, quando o professor, ele se abre para o aluno e ele não quer mostrar o nível dele, aí aquela pessoa, ela vai se sentir melhor na sala de aula. Da mesma forma é o pastor com o membro, da mesma forma é o professor com o aluno na sala de aula. E vocês sabem quando Cláudio Piletti lançou aquela obra, A Educação no Brasil, quando ele tratou, ele mais o irmão dele, sobre a educação antiga, a educação nova, o que era que a educação antiga fazia? Na educação antiga, só quem podia estudar eram os filhos de barões. Negros e pobres não tinham direito à educação. E outra coisa, toda a educação hoje que está lá fora é educação de mercado. O que é educação de mercado? Você não se educa apenas para se humanizar, você se educa para ser alguém. É por isso que tem muita gente que não valoriza o outro quando ele não é doutor. Tem irmão que quando vai falar, um dia desse o irmão foi falar com um membro, aí ele foi dar uma explicação sobre teologia. Aí o irmão olhou para ele e disse, qual curso você fez? Ele disse, não fiz curso ainda. Quando tu fizer doutorado, eu vou ver se eu falo contigo. Que bobagem é essa? Isso mostra que ele é besta, que ele é tolo. Porque isso aqui não depende de doutorado, gente. Pede só para o doutor explicar 1 Timóteo 3,16. Grande é o mistério da piedade. Manda ele explicar o mistério da piedade. Não tem quem acerte. Manda ele explicar a doutrina da Trindade. Charles Rod, naquele livro dele, História da Teologia, ele diz, você vai cometer 2 erros. Um vai ficar doido, tentando explicar a Trindade. E o outro é que tu pode pecar. Então não cabe de mais não, explica só o que está ali. Agora compartilhe, chame aquele seu aluno, sente com ele, vamos conversar. Eu quero saber a tua vida, eu quero saber o teu momento, eu quero saber... E aí você vai pegar aquele ensino da escola dominical e vai transformar na experiência de vida dele do dia a dia e vai provocar o lado crítico. Qual é o lado crítico? Aí sim, o lado crítico é que ele vai saber como levar aquele assunto para a sua comunidade, para o seu bairro, para a favela, aonde ele mora. O objetivo da escola dominical é provocar isso, gente. É provocar isso. E quando você atenta para essa particularidade, Paulo é bem claro em falar isso. E em terceiro e último lugar, para encerrar, a educação, a renovação da escola dominical, ela é preciso para que haja um crescimento na vivência com Deus. Observem bem que Paulo, ele vai usar algumas palavras. Se vocês observarem, ele vai dizer, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura de Cristo. Isso aqui Paulo está falando que quando o crente tem a fé produzida pela Trindade, ouçam bem, ele está dizendo que a Trindade promove a igreja, promove o corpo de Cristo. Ele diz que quando essa Trindade promove isso, tem uma coisa que pode tirar toda a diferença, toda a divisão. 2. Uma, a fé. Quando Paulo olha aqui para essa igreja, ele sabia que tinha pessoas de temperamentos diferentes, ele sabia que tinha pessoas de níveis diferentes, ele sabia que tinha problemas raciais, mas ele diz, há um só Senhor, há uma só fé e há um só batismo. Ele estava resolvendo o problema. O problema não é se tem raça, não é se tem diferença, o problema é se tem fé. Aqui pode entrar gente de todo nível, pode entrar doutor, pode entrar o pobre, pode entrar o rico, pode entrar o doutor em filosofia. Agora, quando passou pelaquela porta, entrou aqui, você só tem fé em uma pessoa que te salvou, e a fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. É por isso que quando eu sento perto do doutor, o doutor pode vir lá dos Estados Unidos, mas o mesmo Jesus que perdoou ele, é o mesmo Jesus que me perdoou. Amém, irmão? Então não tem do que tu se gloriar, porque tu não salva ninguém, quem salva é Jesus. Aí por isso que Paulo diz, a mesma fé. Mas tem um outro problema para resolver as briguinhas na igreja. Ele diz, o cabeça é Cristo. Se na escola dominical todo professor tiver fé e entender que o cabeça é Cristo, tu não vai se amostrar, porque tu sabe que quem é cabeça é ele. Tu não é cabeça de nada.
E quando você entende que não é cabeça de nada, é uma frase do Calbart que ele diz: quando eu penso que tenho a graça, eu sou uma desgraça. Então tu tem que pensar assim. Quando tu pensar que está levantando o voo, diga: eu não sou é nada. Qualquer hora ele tira a mão de cima de mim. Qual é a vantagem aqui? E eu quero partilhar isso com os senhores. Irmãos, qual é o propósito de uma EBD? Como renovar? Nós já falamos, mas eu estou falando da renovação espiritual. Ele está dizendo aqui que todo o corpo bem... Vamos ler para mim finalizar, o 16. Leiam isso que é muito profundo para os senhores entenderem. Digam comigo. Do qual... Vamos lá. É o 16, vamos lá. Do qual todo o corpo o quê? Bem o quê? Ajustado. E o que mais? Ligado pelos auxílios do quê? Pare bem aí. Eu vou fazer uma pergunta aqui aos pastores e aos senhores. Quem acha que lá na sua igreja o corpinho está todo bem ajustado? Qual é um pastor aqui que pode se levantar e dizer... Aqui tem um pastor Raposo que está há 30 e tantos anos em Bacabá, o pastor Pedro, que também tem mais idade. Será se ele pode dizer o corpinho lá em Viana está todo bem ajustado? Lá tu pode dizer no Buriti? Quem de nós pode dizer o corpinho está bem ajustado? As juntas estão? Não tenho nem eu, meus irmãos. É aqui que está o segredo. Tem obreiro nosso que ele está bem ali pertinho de mim, que eu estou pensando que ele está ajustadinho comigo. Na hora que eu saio, a língua corta. Para esse Osiel velho. Na mesma hora. O bicho tem uns planos velhos, é só botando a gente para trabalhar. E aí... Eu não gosto dele. É assim. Um dia desse o irmão disse que tem um pastor aí que diz que lhe odeia. Eu disse, meu Deus, me odeia. Lhe odeia. Está todo mundo querendo ir para o céu. É por isso que Paulo... Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa. O segredo não é empanturrar a igreja de técnicas. Às vezes tu confia, graças a Deus. Aqui na nossa igreja nós temos os slides, isso é maravilhoso. Nós montamos uma escola, levamos agora os irmãos para Curitiba, para o grande encontro. Meu irmão, estão passeando. É pouca gente que quer Bíblia na vida. Agora, se o evangelho entrar, a verdade de Deus entra. Se o evangelho entrar, tem transformação. Só quem crê nisso, diga glória a Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa aqui, olhe para cá para você entender o mistério. Lá vai. Aí Paulo diz assim, olha, até que todos cheguemos à unidade. Ele está falando varão perfeito. Varão perfeito é o nível de uma igreja verdadeira. Aonde ninguém pensa diferente, porque só um é o cabeça. Agora, eu vou dizer uma coisa que vocês às vezes não gostam, mas agora eu vou falar. Pastores, invista no ensino da palavra na sua igreja. E deixa o pau quebrar. Deixa a crente se zangar. Deixa a crente mudar de igreja. Deixa a crente dizer eu não vou mais. Mas quem vai querer ser limpo para ir para o céu, a doutrina vai fazer efeito. Quem glorifica a Deus? Só quem crê. Deixa eu dizer aqui para os senhores. Olha o que Paulo diz. Se vocês fizerem assim, olha o que ele diz. Não sejais meninos, o quê? Inconstante. Às vezes o próprio pastor promove imaturidade na igreja. E ele pensa que é poder de Deus. Essa igreja vai te dar tanto problema. Irmão, aí você às vezes diz assim, eita, que acolá foi à tarde, lá foi poder, foi... É bom tu estar presente. É bom tu estar presente. E o irmão chegou e disse assim para mim, pastor Zéu, eu tenho vontade de criar uma tarde de poder aqui no Tirirical. Rapaz, eu quero... o que é que o senhor acha? Você pode fazer. Que dia é para mim que eu quero ir mais tu? Ele disse, não é assim, eu queria que o senhor desse liberdade. Eu disse, não, tu vai ter liberdade. Eu só vou estar lá mais tu presente para nós glorificar a Deus. Quer não. Quer não, ele quer para estar inventando coisa. Ouçam bem o que eu vou dizer aqui para vocês. Pastores, olhem para cá. Até o professor da escola dominical, isso não é só de crente. Hoje, o que mais dá problema são pessoas que se dizem eruditas, que vêm com um ensino que complica a igreja grandiosamente. E eu vou mostrar aqui, olha o que Paulo diz. Se vocês ensinarem, eu não quero que vocês sejam meninos como? Inconstantes. Como é que ele está dizendo aí dos meninos? Vamos lá, como é que ele diz dos meninos?
Inconstante o que mais? Levado por qualquer roda pelo engano dos homens. Olha para cá. Não se iluda com crente menino, com mulher menina. Tem até pregador que diz, pois aqui na igreja eu quero é menino, menino. Ele já é um meninão também. Ele é um meninão. Queridos, olhem para cá. O que salva crente é a palavra de Deus. O que transforma crente é a palavra de Deus. Não tem nada a ver contigo. Uma vez um escritor perguntaram para um teólogo, qual é a maior autoridade de um pregador? Ele disse, o pregador não tem autoridade. Ele tem autoridade no que ele fala. É isso aqui. Autoridade é no que você fala. Autoridade não é na tua força. A autoridade está no que a palavra está dizendo. Então não se iluda com isso. Mas vamos lá. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 14, 20. Amados, não sejais meninos no entende. Sejam meninos em quê? Vamos lá. Sejam meninos em quê? Na malícia. Mas no conhecimento sejam o quê? Ah, como é? Como é, pastor Dejane? Adulto. Procure um auxiliar adulto que ele vai te ajudar. Bota um auxiliar velho menino, que toda ondinha ele está dentro. Bota um crente que não tem maturidade espiritual. A maturidade espiritual, irmão, é aquele que carrega a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. E eu vou dar um exemplo aqui para finalizar para vocês. Há 3 qualidades no crente menino. Primeiro, o crente menino é vacilão. Na hora que o negócio pegar para ti, ele vacila. Ele disse, eu não estou dentro não contigo, pastor. É vacilão, confia nele para tu ver. Nós dois vamos morrer aqui. Aí pronto. Não viu o pastor Gutenberg contar? Que quando o barco agitou, aí ele disse, ficou com medo, mas o auxiliar gritou. Ele disse, não grita que é só nós aqui mesmo, tu não pode gritar. Mas todo crente menino é vacilão, confia. Pronto, tu tem que ter obreiro, é que seja maduro, porque quando a coisa pegar, ele está do teu lado. Ele está contigo. Então, não confie no vacilão. O crente infantil, ele, sabe o que é que ele é? Ele é individualista. Ele só quer para ele. O crente infantil, ele não tem estabilidade. Por isso, invista no ensino. Invista no ensino. Invista na palavra. E quando você atenta para essa particularidade aqui, que o apóstolo Paulo, ele está dizendo, você vai lá para Hebreus 13, 9, não sejais levados por qualquer roda ou vento de doutrinas vazias e hereges, ele fala lá, mas edificados no amor. Paulo está mostrando para nós que a estabilidade de uma igreja, ela vem com isso. Então, deixe seu auxiliar fazer o curso bíblico, deixe o seu auxiliar fazer a escola dominical, mas invista também. Não deixe apenas um conteúdo teológico estar lá. Por quê? Porque às vezes você diz, não, aqui tem um curso de teologia, o fulano de tal fez teologia. Isso não quer dizer que ele seja espiritual. Isso não quer dizer que está contribuindo para a vida dele. É uma outra coisa que nós devemos fazer. Nós temos que entender que a verdadeira espiritualidade, ela entra com a crença e a transformação na alma. E o ensino só vai valer a pena para quem é espiritual. Paulo diz que as coisas espirituais, elas só se discernem como? Espiritualmente. Então, se os senhores atentarem para isso, para essa particularidade que nós estamos colocando aqui, sobre essa perspectiva que eu coloquei, observem bem que é preciso analisar essa diferença. Invista em crentes sinceros, invista em obreiros sinceros. Obreiros, aí tem vários do Tirirical. Eu digo lá para eles direto. Tem dia que eu estou lá no meu quarto e eu digo assim, Senhor, tem hora que eu prego pesado. Aí, pai, me ajuda. Mas na hora que eu vou saindo, o irmão diz, pastor, agora o pastor estava falando de tu. Eu disse, opa, é para mim continuar falando sobre língua grande. Porque a minha Bíblia está ensinando. Vamos trazer saúde espiritual para os crentes. E eu vou finalizar dizendo uma coisa para vocês. Só quem tira veneno da panela é Eliseu. Os discípulos têm que estar cortando madeira, mas tu tem que estar no mato, junto com eles. Talvez tu nem esteja cortando, mas só em você estar ali no meio, já está tirando veneno. O faladorzinho, olha, vixe, o pastor está aí, rapaz. Assim. Não deixa aí só, viu? O pastor está aí. Na escola dominical, é sempre bom tu dar uma voltinha em cada sala. Meus irmãos, Pai do Senhor, como está o professor aí? Tá bom, pastor, o professor também. Eu estava agora explicando aqui, pastor. Aí tu entra, não é assim, irmão. Pronto. O homem gritou, morte na panela. Algum discípulo tirou a morte da panela? Diga aí.
Quem foi que gritou? Ia tudo ia morrer, tudo ia comer. Irmão, crente, se tudo der qualquer remédio para crente, ele bebe. Quem sabe é o pastor. Irmão, não beba, isso aí tem heresia. Então, se vocês, olha, é muito importante, esse tema que vai ser tratado aqui, vocês vão observar, mas eu quero falar dessa renovação da mente. E eu quero dizer uma coisa, quando o homem, 2 casos, quando chamaram Eliseu, eles vamos conosco, que aí o homem disse, o machado era como? Emprestado. Mas quem era que estava no meio? Eliseu. Onde foi que caiu? Pronto. Só andando. Cadê o machado? Deixa todo mundo cortar a sua árvore. Tu não precisa levar machado. Tu vai para lá e aí fica no meio deles. Onde caiu? Caiu bem aqui. Eliseu, ele gritou. Aí ele pegou um pedacinho de pau, doidinho olhando para ele. Está mexendo na água. Mexendo, deixa eu... Aí disse, eita. Nosso mestre aí. Ô mestre. Não é assim? Pronto, tu tem que até demonstrar isso. Às vezes eu estou lá na igreja, aí chega o engenheiro, chega o arquiteto com uma plantazona, um negoção, e ele fica falando cada nome. O senhor está entendendo, pastor? Eu disse, eu estou entendendo, e é por aqui, não é mais ou menos aqui? Aí ele disse, é mais ou menos aí. Mas eu não estou sabendo de nada. É porque eles têm que saber que você está lá dentro. Pelo menos tu tem que estar dentro. Eliseu estava no meio ou não estava? Se tu não é acostumado com multirão, pelo menos vá para lá, se molhe, se lame, não é assim? Rapaz, nosso pastor está todo suado, fica andando no meio do povo. Aí pronto, Eliseu, morte não! Tem veneno? Tem veneno? Tem. Só ele foi lá, porque só quem fazia a mistura era Eliseu. Me dá o trigo aqui. Pegou a farinha e jogou dentro. A farinha sugou. Jesus disse, se o grão de trigo cair e não morrer, fica ele. Mas se morrer, vamos ser assim que nós vamos ter uma escola dominical renovada em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Se ao inimigos temes combater. 96, procure bem aí. Vamos só cantar um corinho. Se ao inimigos temes combater, se estás em trevas e não tens poder, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz. Sai agora não, meu irmão, não sai agora não. Deixa